iniciamos dizendo o nome de Deus, o poderoso, o nosso Criador, aquele que sabe das nossas necessidades, aquele que não precisa de nada e todos nós dependemos, precisamos muito dele, do misericordioso, ou seja, toda a misericórdia é dele. E ele coloca a misericórdia no coração de quem ele desejar dentre a sua criação, dentre os seus servos. Ele é misericordioso, misericordiador. Ele ama os seus servos. E pedimos que Deus abençoe os seus profetas e mensageiros, que foram as melhores criaturas na terra, seres humanos nobres, que trouxeram a mensagem dele. Deus abençoe o último profeta com a última mensagem. Seus familiares, seus companheiros e todos aqueles que agarraram essa mensagem e seguem até o último dia. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Essa aula é importantíssima para todo muçulmano, para todos aqueles que acreditam em Deus. Não basta eu falar eu acredito em Deus e não ir em busca do conhecimento. Não basta eu falar eu acredito em Deus e não me esforçar todos os dias para aprender. Se eu acredito em Deus, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir em busca do conhecimento. Como que eu falo que eu sou uma pessoa que acredita que quer adorar a Deus, mas eu não vou em busca de ver o que Deus colocou para mim? O que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado. Muhammad, senta aqui. Aqui, ó. Que eu acredito em Deus, mas eu larguei e não estou em busca do que é certo e do que é errado. Tem algo que é certo e algo que é errado. Eu não posso praticar o que é errado. E eu não sei o que é errado até eu ter conhecimento. Então a nossa obrigação é saber, ir em busca. Isso pode, eu posso falar assim, eu posso olhar assim, eu posso andar assim, eu posso comer isso. Não, isso eu posso, isso eu não posso. Ah, mas eu tenho vontade, desejo de fazer isso. Mas esse meu desejo, essa minha vontade vai prejudicar os outros, então eu não posso. Por isso que Deus falou no Corão assim: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Deus falou, eu quem? Deus falou lá, eu não criei os gênios e nem os humanos, exceto para que me adorem. Gênios, em árabe, jin. Jin são criaturas do fogo. Esse jin, essas criaturas, eles podem ver para nós, só que nós não podemos ver eles. Dentre eles tem bons e tem ruins. Nós, seres humanos, somos criaturas da terra, do barro. Dentre nós tem pessoas boas e pessoas ruins. Então tem demônios, jin, e tem demônio humano. O demônio, que é o líder de todo do mal, é o Lúcifer, Iblis. Esse é o jin. Tem seus seguidores, humanos e jin, e gênios. Entendeu? Esse, ele foi condenado aonde? Ao inferno. Porque ele renegou. Ele passou, antes dos seres humanos serem criados, ele passou o tempo só junto com os anjos, que são criaturas da luz, que não desobedecem jamais a Deus. Então ele ficou junto com os anjos, adorando a Deus. Não parava de adorar a Deus.
criou o ser humano, Adão, e colocou alma em Adão, falou o que é para Adão? Para Adão. Se trouxe junto com os anjos para Adão. Falou para o Lúcifer, para o Iblis. Todos os anjos que eles fizeram sujudo, se prostraram, exceto Lúcifer, Iblis, que se encontrava entre o gênio, mostrando que ele tem poder de escolher, o livre-arbítrio. Os anjos só obedecem. Por que ele fez isso? Deus perguntou: eu te mandei, ordenei, por que você não fez o que eu pedi? Como eu sei respeito do fogo e me prostrar perante ele. Porque ele falou: eu sou melhor do que ele. Criou ele da terra, do barro, e eu fui criado do fogo. Eu sou melhor. Isso é arrogância, hipocrisia, orgulho, ruindade, vaidade. Tudo isso que nós temos, às vezes. Mas tudo isso que levou o Iblis para o inferno. Então nós temos que lutar contra a nossa ruindade, nossa vaidade, nosso orgulho, nossa vontade. Entendeu? Nunca responder o mal com o mal. E sim o mal com o bem. Mas eu vou me defender também. Não é porque a pessoa vai me fazer mal, eu falo, fica à vontade. Não vou fazer mal para ela, mas eu vou me retirar, eu vou me defender. Vou ter que fazer alguns meios para ninguém fazer esse mal para mim. Entendeu? Eu sou obrigado a fazer alguns meios. Se eu não tenho força para fazer esses meios, e vocês são meus irmãos de fé, e está vendo que pessoas querem fazer mal para mim, vocês têm obrigação de me defender, como eu tenho obrigação de defender vocês, se eu ou vocês têm capacidade e condição para isso. Porque Deus não vai pegar uma pessoa ou um povo sem direito. Não vai sobrecarregar a pessoa daquilo que ela não tem capacidade. Compreendeu? Então somos obrigados um defender o outro, de uma certa forma. Compreendeu? Se eu não consigo defender, o máximo que eu posso fazer é pedir órgãos, falar com o meu Criador. Deus, proteja fulano das pessoas que querem fazer mal para ele. Livre o mal de fulano. Compreendeu? Então eu só coloquei esse assunto para saber o que está acontecendo hoje. Aonde? Na Palestina, em Gaza, ou na faixa de Gaza. Pessoas conhecidas como sionistas, israelenses e judeus, prejudicando nossos irmãos. De uma certa forma. Então, os sábios falam que é obrigação de todo muçulmano, independente do que está acontecendo, levantar as mãos aos céus ou na prostração, suplicar pelos nossos irmãos. Deus vai ver? Suplicar por eles. Se alguém puder fazer uma ajuda humanitária, de enviar dinheiro ou coisas que estão arrecadando para eles, quem puder, também é bem-vindo. Entendeu? Independente do que um grupo deles, ou o partido Hamas, fez a reivindicação atacando, se isso é certo ou se é errado, independente disso. São nossos irmãos que estão sofrendo hoje, e muito. Estavam sofrendo antes disso, só que agora intensificou mais ainda a sofridão deles. Então, a obrigação de todo muçulmano, não estou falando que tem que concordar com o grupo Hamas, mas tem que defender os irmãos, de uma certa forma, pelo menos suplicando por eles. Deus tirar a injustiça da terra. Compreende? Sendo que Deus já falou no Corão sobre aquela terra, que Deus vai fazer os seus virtuosos, para quem Ele desejar, herdeiros daquela terra. E Deus dá um sucesso para aquele povo que dá um sucesso para Deus.
como que é dar um sucesso para Deus? Dar um sucesso para Deus, como que é ter um sucesso de Deus? É ficar dentro daquilo que Deus colocou para você. Não ultrapassar as divisões da porta do proibido. Não fale isso, não pode, então não vou falar. Não vá, não vou então. Não coma isso, não posso comer. Controle os seus desejos. Entendeu? Um povo, para ter vitória e sucesso, tem que andar no caminho da obediência a Deus e a seu mensageiro. A história provou isso na época que nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele foi para a segunda batalha do Islã, conhecido como Ghazwat al-Uhud. Ghazwat al-Uhud. Essa batalha, Uhud é um lugar lá em Medina que tem uma montanha grandiosa, enorme, que foi feita a segunda batalha, que os incrédulos e infiéis se organizaram depois de ter perdido a primeira batalha. Os muçulmanos, eles se organizaram para golpear os muçulmanos e pegar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta, ele era um grande estrategista, ele era um homem enviado de Deus. Só que do outro lado tinha na liderança um estrategista de guerra, que depois ele acabou abraçando o Islã, conhecido como Khalid ibn Walid. Só que o profeta falou assim para um grupo dos soldados muçulmanos: tem um monte pequenino, vocês ficam nesse monte. Se vocês nos virem tendo sucesso e vitória na batalha, não se desesperem, continuem aqui, não saiam desse lugar. Por isso que muitos historiadores hoje estudam essa região, muçulmanos e não muçulmanos, para saber o que aconteceu. O profeta tinha ele é um homem enviado de Deus, falou: não saiam dessa região, fiquem aqui. Se vocês veem a gente ganhando, continuem aqui. Não precisem descer para festejar conosco ou se preocupar com os espólios de guerra, que naquela época era dividido. Continuem aqui. Ali, os soldados que estavam ali, o que aconteceu? Esses soldados, não todos, um grupo deles desobedeceu. Um grupo pequeno que desobedeceu. Uma desobediência pequena também. Não é uma desobediência grossa. Entendeu? São muçulmanos. Só que eles se deixaram levar pela ganância. Ou pela alta empolgação. Um grupo pequeno desse grupo desobedeceu. Desceu o morro. Quando eles desceram, o profeta estava quase ganhando aquela batalha. A cavalaria inimiga estava fugindo, indo embora. Quando o líder deles viu um grupo descendo, falou: a gente pode dar a volta e pegar eles agora. Eles estão de costas para a gente. Entendeu? O líder aproveitou, deu a volta e aí os muçulmanos perderam aquela batalha. Então, os sábios falam, isso foi o que? Além da estratégia que o profeta colocou, eles desobedeceram a Deus, porque Deus colocou: obedeçam a Deus e a seu mensageiro. Quem obedece ao mensageiro está obedecendo a Deus. No outro versículo, Deus fala: obedeçam aos vossos líderes. Quem desobedecer aos líderes está desobedecendo ao mensageiro. E quem desobedece ao mensageiro, desobedece a Deus. Compreendeu? Aquela pequenina desobediência de um grupo pequenino da maioria, Deus fez o quê? Tudo que acontece na nossa vida é uma lição. Fez eles perderem aquela batalha. Fez o profeta sofrer golpe. Derramou sangue do profeta, perdeu o dente naquela batalha. Entendeu? Muitos muçulmanos morreram naquela batalha. Um dos queridos do profeta, conhecido como Hamza, o seu tio, mas era praticamente meu irmão, morreu naquela batalha.
lição para nós voltarmos para Deus. Quanto mais obediente eu ser, eu não vou ter um sucesso. A minha nação vai ter sucesso. Se eu quero o sucesso dos meus irmãos lá na Palestina, eu tenho que ver a minha situação aqui no Brasil como é que está. Eu, você, todos nós aqui. Qual é a nossa situação na prática da religião cristã? Como nós estamos naquilo chamado Salawat al-Khamsa, 5 orações. Como que eu estou na prática das 5 rezas? Como que eu estou na prática do jejum, da caridade? Como que eu estou na prática de andar, que eu falo que eu amo tanto o Muhammad, o mensageiro de Deus, será que eu estou imitando ele em algumas práticas da minha vida? Então isso é para nós refletirmos. Deus dá um sucesso para aquele que dá um sucesso para Deus. Entendeu? Então tudo é um aprendizado, um teste da vida. Entendeu? Então a gente deve fazer o que agora? Em primeiro lugar, fazer arrependimento. Taubat nasuha, arrependimento sincero a Deus. Cada um faz o arrependimento para Deus. Fazendo istighfar. O que é istighfar? Falar astaghfirullah wa atubu ilayhi. Astaghfiru, eu peço perdão a Allah e me volto arrependido a Ele. O profeta falava isso, sabe? 70 ou 100 vezes por dia, sendo que ele tem todos os seus pecados perdoados. Ele falava isso em forma de agradecimento a Deus, pelo lugar que Deus colocou ele como profeta. Então, eu devo fazer isso não só como agradecimento, mas saber que eu erro dia e noite. Sou teimoso, sou ganancioso. Entendeu? Quantas vezes eu faço istighfar? Quantas vezes eu fiz istighfar hoje? Falei, Deus me perdoe. Entendeu? O istighfar, o Corão falou, tanto o istighfar que você faz, o istighfar abençoa a tua vida, a tua família, te manda filhos e riquezas. Os companheiros, antigamente, as pessoas, os nossos antecedentes, eles ficavam direto, quando a situação apertava para eles, ou para alguém da sociedade, eles se voltavam para o istighfar. Diferente de nós, que não fizemos quase nada de istighfar durante o dia de hoje. Fala, Deus me perdoe. Entendeu? O istighfar é dessa importância. Então, a primeira coisa é fazer a tauba pedindo perdão. A outra coisa, nós devemos suplicar a Deus por nós e pelos nossos irmãos que estão sofrendo injustiça. A terceira coisa qual que é? A terceira coisa é tentar estender a mão ao próximo, aquele que está precisando da minha ajuda. Entendeu? Voltando para o Islã sempre. Voltando para o Islã. Entendeu? Então a gente vai entrar nesse detalhe, nisso assim, querer que Deus dê o sucesso para eles, pedindo muito que Deus alivie o sofrimento que eles estão sofrendo, pedindo perdão. E aquele hadith que eu vou falar hoje, é um dito que eu falei várias vezes em cima do mímbar, na khutbah. O profeta falou assim, sallallahu alaihi wa sallam, ittaqillah حيثما كنت واتبع سيئات حسنات تمحوها وخالق الناس بخلق الحسن. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dizia: tema a Deus aonde quer que você estiver. Tema a Deus aonde quer que você estiver. E faça nos seus pecados uma boa ação. Porque a boa ação
os pecados. E tenha com as pessoas ou com a criação uma excelente conduta, um caráter bom. Primeira coisa ele falou, Itaquilé. E quem é Itaquilé? Táqua. O que é táqua? A gente traduz táqua como temência, piedade. Mas o que é táqua? É traduzido como temência. Mas a táqua, o que ela é? Qual é a explicação da táqua? A táqua, ela é o Iqaiyatu Mineral. A táqua, ela é uma barreira. Proteção. A minha massa, ela é contra o fogo, mas ela é uma proteção. Explicamos isso. A táqua, essa temência, ela é uma cortina, uma barreira, uma proteção. Você coloca na tua frente, se distanciando, fechando a porta, ficando longe dos seus erros, do seu pecado, da sua desobediência, da sua teimosia, da sua raiva, da sua ganância, da sua vaidade. Isso é táqua. Táqua é você saber que Allah Ar-Latif. Allah é o quê? Allah Ar-Latif. Allah é o observador. Eu erro dia e noite. Eu sou ganancioso. Eu tenho erros. Eu tenho pecados. Então eu coloco uma cortina na minha frente, não querendo repetir os mesmos erros, as mesmas teimosias, os mesmos pecados dia e noite. Porque eu sei que Deus está me vendo, me observando o tempo inteiro. Aonde eu estiver. Eu posso me esconder de qualquer um de vocês, mas não vou me esconder. De quem? Entendeu? Então isso é táqua. Então o profeta falou, Itaquilé haifu ma kuntum. Tema a Deus aonde quer que você estiver. Se eu estou aqui na mesquita, se eu estou aqui em Criciúma, se eu estiver na Palestina, no Egito, na China, a minha obrigação é temer a Deus, ou seja, ficar distante dos meus próprios erros, teimosia, ganância, orgulho, vaidade, ficar longe disso. Porque Deus está me observando, me vendo. Onde eu estiver, a obrigação do muçulmano é ficar temente. Por isso que os companheiros do profeta, geralmente quando um via o outro comentando, ficou assim, o outro abaixava a cabeça, temência, porque não tem conhecimento. Então o nosso objetivo é ter a Deus. Por isso que Allah falou o quê? Eu não criei os gênios e os humanos, exceto para me adorar. Adorar isso, saber que Deus está me observando. Onde eu estiver, eu adoro a Deus. Onde eu estiver, depois. E siga seus maus exemplos, as suas atitudes ruins. Faça agora uma boa ação.
boa, uma atitude bonita. Por quê? Uma obra boa, uma atitude bonita. Por quê? Porque se eu fazer algo bom, eu vou estar pagando aquilo que eu fiz de errado. Das condições do arrependimento é eu intencionar para isso que eu estou fazendo de errado. Outra condição. Então, onde eu estava? Largar de imediato aquilo que é errado. E se eu arrepender, eu devo dar o direito para a pessoa sobre mim. Isso sim é arrependimento. Não falar, estou arrependido e não vou fazer nada. Os sábios falam, se você arrepende um pecado seu, e depois você volta a cometer o pecado, você não pode voltar. Entendeu? Então faça uma boa ação que vai pagar o seu pecado. Fazer isso de fora é boa ação. Arrependimento é boa ação. Estender a mão é boa ação. Rezar é boa ação. Fazer um du é boa ação. Falar o bem que quer. O profeta falou assim: Man yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dizer direito. Man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Aquela pessoa que acredita, que tem fé em Deus, em Allah, e no dia dos essa pessoa deve falar o bem, falar coisas conforme o Corão e a Sunna, falar coisas de conhecimento, coisas proveitosas, não coisas que vão ofender Allah. Fala o bem. Se não tem isso para fazer, para falar, então fique quieto, se cale. Porque o seu silêncio é uma adoração, é taqwa. E depois ele falou mais, ele explicou: fazer o bem para pagar o mal. E tenha com as pessoas, ou com a criação, uma excelente conduta. Tratar bem os demais, igual o profeta tratou, não como eu acho. Tratar bem os demais, ser justo com cada um. Nem 8 e nem 80. Não precisa colocar. Não passa rasteira em ninguém. Não contragolpeia ninguém. Defenda aqueles que você pode defender. Quem tem fé em Deus e no último dia. Falar o bem. Isso é de fé. Temer a Deus. A tarefa é uma adoração. Muitas pessoas confundem. Os muçulmanos hoje no mundo, muitos acham: ah, mas eu estou rezando. Não. A reza é um tipo de adoração que é obrigatória para todo muçulmano e muçulmana. Mas não é só essa adoração. Tem adorações muito importantes que eu não posso deixar de fazer. Primeira coisa, sinceridade em tudo. Tem quem faz. E quem faz? Sinceridade. Sinceridade em tudo que eu vou fazer. Tudo. O que é sinceridade? O que é sinceridade? Sinceridade é você desejar alcançar a satisfação de Allah. Só isso. Eu não estou fazendo isso para imposições que ninguém espera. Fazer istighfar, falar astaghfirullah também, fazer caridade, fazer boa ação, falar o bem, evitar mal-olhados, cobiça, observar o que não pode. Isso é taqwa. Eu coloquei uma barreira, uma cortina, para não quero mais voltar para o Aliyatullah em Yatiraku bima harrama Allah. Certamente Deus e o Ra, e que é vira, Deus sente vergonha. É um atributo de Deus, a vergonha. Mas não se compara minha característica com a característica de Deus. Certamente Deus sente vergonha.
Depois ele falou, e a vergonha de Deus, qual que é a vergonha de Deus? Quando que ele tem vergonha? Ele sente vergonha quando ele vê um servo seu, um ser humano, cair ou praticar aquilo que ele proibiu. Você está fazendo o que Deus falou, não faz. O profeta falou, não faz. Você foi lá e fez. Deus tem vergonha de você. Deus, Allah, o teu Criador, ficou com vergonha. Quando a pessoa fica com vergonha, o que acontece? Não é a pessoa, o Criador das pessoas. Você tem vergonha de algo que faz. Você fica. Deus não tem olhar para você. E se Deus não olha para você, você será infeliz. Uma pessoa triste. Nada vai dar certo na tua vida. Nada vai dar bom para você. Isso é rápido. Deus está me vendo. Eu pratiquei e não pode. Todo mundo pratica e não pode. Mas se eu sei que ele tem vergonha, então uma hora que eu estou me arrepender, fala, me perdoa, meu Deus. Astaghfirullah, por que eu fiz isso? Nem se for algo pequenino assim, ou grande. Entendeu? Então é importante nós nos unirmos para temermos a Allah. E os pontos principais da união é a Salat Jama'ah. Qual que é? Oração em congregação. Oração em grupo, em congregação. Por isso que Deus mandou levantar as mesquitas, para dar vida às mesquitas. Não adianta eu construir uma mesquita bonita e linda, é bonito isso. Mas a beleza da mesquita está dentro dela, com as pessoas indo, rezando, praticando, aprendendo e ensinando. Quando tem uma roda dessa dentro das mesquitas, ou qualquer lugar que tem rodas de sabedoria, de conhecimento, Deus manda os anjos para aquela roda. Os anjos olham, entram naquela roda e junto com os anjos vem o quê? A Rahma, a misericórdia de Deus. A tumanina, a tranquilidade de Deus. A sequina, a calma. E mais, aquela roda como essa, Deus perdoa todos os pecados de cada um. Todo mundo da roda está sendo perdoado. Até mesmo aquela pessoa que entrar para resolver alguma coisa, ou depois sair, ela ganha o perdão e a bênção e as dádivas dessa roda. Por isso que o profeta falou: khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. O melhor dentre vocês, quem que é? O melhor dentre vocês é o mais bonito. Não falou isso, né? O mais rico em dinheiro, de posses, carros, mulheres, homens. Ele falou: o melhor dentre vocês é aquele que aprende o livro de Deus, o Alcorão. Depois ensina. Eu aprendi. Se eu sou sincero, eu vou praticar. Depois eu vou fazer o quê? Ensinar. É o melhor. Dedicar a tua vida aprendendo o Islã, aprendendo o Alcorão. Tanta força sincera. É dunya. O que é dunya? A vida terrena do mundo. A dunya mal'una. O que é mal'una? Maldito. No sentido de traiçoeiro, engano. A vida mundana não te der nada. É maldita. Ele falou. Depois ele falou: illa, exceto, tem coisas que não vai te enganar nessa vida. Zikrullah ou mawala. Lembranças que levam recordação a Deus e tudo que leva às lembranças. Rezar, jejuar, caridade, tudo está recordando de Deus. Para saber como rezar, como recordar de Deus. Um sábio não é maldito, é bom, fica junto com o sábio. Ou muta'allim, um aprendiz. A pessoa quer aprender para saber como me comportar na vida. Tirando isso, esquece, é ilusório. Ilusão é o quê? Eu vejo, mas não é real.
para isso, para fortalecer a alma, a fé, para crescer. Então, a melhor pessoa que sai para estudar é aquela pessoa que intenciona tirar a sua própria ignorância. Eu estou aprendendo para sair da ignorância, sair da escuridão para a luz. Essa pessoa terá sucesso. As pessoas ao redor dela terão sucesso. Então nós precisamos muito voltar para Deus. Quando eu volto para Deus, Deus faz de mim e das pessoas ao redor ter sucesso. Na época de Musa, Moisés ali em Israel, quando estava tendo uma escassez de água, precisava o povo da chuva. Então, se reuniram com Moisés e pediram: Moisés, profeta, fala com Deus. Vamos pedir para Deus o quê? Chuva. Eles rezaram. Existe a reza na chuva. Rezaram para pedir para Deus a chuva. Olharam para Moisés e falaram: Moisés, cadê a chuva? Não veio. Moisés falou com Deus. Deus falou para ele: não há como mandar chuva para vocês, sendo que dentro de vocês existe aquela pessoa que não se arrependeu, está fazendo algo errado. Eu quero que todos se arrependam. Voltem para mim, que eu vou fazer o quê? Sempre que fazer. Voltem para mim, que eu vou mandar chuva. Entendeu? Então o que Moisés fez? Só que Deus não falou para Moisés quem que é a pessoa que estava errando. Deus preservou essa pessoa. Moisés fez um discurso, uma khutbah, e falou para as pessoas: vocês têm que voltar a Deus. Tem pessoas entre nós que estão cometendo erro grave. Enquanto nós largarmos os erros, os nossos pecados, Deus vai mandar chuva. Rezaram, pediram perdão. Não demorou muito, Deus mandou chuva. O que aconteceu? Deus falou para ele: esse meu servo, eu fiquei grato. Eu perdi o pecado dele e de todos vocês, eu mandei a chuva por causa dele. Aí Moisés ficou curioso. Falou: Senhor meu, quem é esse servo? Quem é esse servo? Aí Allah falou para ele: ó Moisés, ó Musa, isso eu não vou falar. Eu não vou expor esse meu servo. Esse meu servo está protegido por mim. Significa que eu não preciso expor ninguém de pecados, mas eu posso aconselhar. Entendeu? Deus é misericordioso, não quer expor ninguém. Deus ele quer só que nós voltamos e paramos com o erro, com a teimosia, com a ganância, com o egoísmo. Eu fazendo isso, você fazendo isso, não vai ter benefício muito. Entendeu? Então o sucesso está nas nossas mãos. Às vezes a gente vê nossos irmãos sofrendo porque nós não estamos ajudando eles a não sofrer. Basta a gente voltar e se arrepender de verdade. Os companheiros do profeta tinham sucesso. A primeira batalha do Islã, que é Badr, qual que é a primeira batalha do Islã? Badr. Os muçulmanos eram a minoria da minoria da minoria. Os infiéis eram enormes. Lutadores, armamentos, montarias. Deus fez eles perderem, os muçulmanos. Um grupo pequenino ganhou. Por quê? Porque tinha fé, sinceridade, obediência.
tinha o tauhid, o monoteísmo. Quando falava la ilaha illallah, é la ilaha illallah. Eu dou só a Deus, não outros. Entendeu? Então esse monoteísmo, Deus deu sucesso para eles. Deu sucesso bem. Nós temos que voltar para Deus, largando as nossas teimosias. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan, wa sallallahu alaihi wa sallam. E nós pedimos a Allah, o único Todo-Poderoso, que preserve nossos irmãos em todos os lugares, principalmente na Palestina, em Gaza, que dê sucesso para eles, livre eles de todos os males, livre eles dos inimigos e todos aqueles que querem conspirar